Evangelho de Marcos, nós estamos no seu capítulo 12. Nós não estamos expondo versículo por versículo, mas eu tenho pegado sessões que levam-nos a entender um propósito maior daquilo que o evangelista teve a intenção de ensinar acerca do ministério de Jesus. É um livro dividido em duas partes. Até o capítulo 6 nós temos Jesus Cristo mostrando quem ele de fato era, o Filho de Deus. Ele interessado em mostrar ao povo que era o Filho de Deus, enviado por Deus, o Filho encarnado, que veio com o propósito de cumprir com os desígnios eternos do Senhor. A partir do capítulo 6, nós encontramos Jesus demonstrando aquilo que ele pode fazer como Filho de Deus. Onde nós vemos uma sessão de milagres, de curas, eventos extraordinários realizados por Jesus. E dentro desse aspecto, nós chegamos agora no capítulo 12, no capítulo 11 propriamente dito, uma sessão que eu tenho intitulado como casquinha de banana. É uma expressão muito comum no nosso contexto, para designar um tipo de pegadinha. Existiam alguns grupos que compunham um sinédrio em que estavam tentando encontrar algum tipo de erro em Jesus com o propósito de poder acusá-lo e então, consequentemente, matá-lo também. Esse era o propósito. Então, nós estamos dentro dessa sessão onde Jesus Cristo está sendo perseguido por algumas seitas que compunham o sinédrio, eram basicamente 3, e aqui agora, hoje, nós vamos ver uma delas que é a dos fariseus. E então Jesus Cristo nos ensinando sobre algo muito importante. Nós vamos tocar hoje um assunto muito delicado, sobre como que o discípulo de Cristo se relaciona com o dinheiro e também com o Estado. Como que deve ser a nossa relação com o dinheiro e também com o Estado. Vamos ler o texto bíblico, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13, do 13 ao 17. Se nos diz a boa palavra do nosso Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. As casquinhas de bananas estão espalhadas por todo canto nessa sessão. E como eu já lhes informei, o propósito de cada uma delas era pegar Jesus dentro de algum erro. Para você entender melhor isso, talvez o seu professor, um dia você que já passou, você que ainda está estudando, já encontrou algum professor na vida que gosta de colocar aqueles trocadilhos nas suas avaliações, e você, se não for muito atento, cai e responde o que não deveria responder. Coloca na prova, registra o que não deveria ser registrado. Alguns professores gostam disso e dizem que é importante, porque o aluno que aprendeu de verdade, ele deve estar atento enquanto ele vai responder aquilo que é perguntado. Então, este é o propósito da casquinha de banana. E aqui, quando nós encontramos Jesus dentro dessa sessão, é justamente isso que nós percebemos.
São as pessoas colocando algumas situações em que, se Jesus Cristo não estivesse muito atento, muito ligado, ele poderia falar o que não deveria, responder de uma maneira que não deveria, e assim ele traria complicações para si mesmo. Essa parte que nós estamos analisando aqui, que eu acabei de ler com vocês, trata-se de um momento em que os fariseus maquinam isso contra Jesus e, de alguma maneira, eles colocam a estratégia em ação. Eles jogam a casquinha e fazem com que Jesus pise na casca, mas Jesus é esperto e não cai. Ele fica firme, ele se segura, e é isso que nós vamos ver. Eu quero expor esse texto hoje, dividindo ele em duas partes. Na primeira parte, eu quero ver com vocês sobre a armadilha que foi feita para o mestre. Nós aprendemos isso nos versos 13 e 14. E depois do 15 ao 17, nós aprendemos sobre a saída do mestre. A armadilha para o mestre e também a saída do mestre. Esse é o tema e a parte como nós iremos expor o texto nessa noite. Senão, comecemos pela primeira, sobre a armadilha feita para Jesus Cristo, a fim de fazê-lo cair, fazê-lo tropeçar. Primeira coisa que nós encontramos aqui no texto, nos deparamos com ela, e trata-se de uma questão estranha, é sobre a aliança que aparentemente existe entre fariseus e herodianos. Os herodianos, eles não aparecem muito aqui no Novo Testamento. Os fariseus já são mais conhecidos, repete-se isso em muitos momentos, mas os herodianos aparecem em poucos momentos. E, de uma maneira especial, nós precisamos, então, entender quem eram os herodianos. Porque, quando nós olhamos para a história, o próprio Flávio Joséfo, o historiador mais confiável do primeiro século, ele nem usa esse termo para se referir a esta seita, a esse grupo. Ele chama apenas de os seguidores de Herodes. E quem era essa seita aqui? Primeiramente, tratava-se de um partido político que estava interessado em fazer uma aliança entre a liderança judaica e o governo romano. Eles eram judeus, mas não estavam preocupados com a religião. Não tinham nada de religião. A questão deles era política. Eles se comportavam de uma maneira política. Já os fariseus, a questão deles era a religião. E eles abominavam qualquer tipo de pensamento de aliança com o Estado romano. Pelo contrário, eles queriam que esse Estado fosse destruído. Eram inimigos mortais. Portanto, por que eu chamo essa questão de estranha? Porque esses aqui são dois grupos completamente inimigos entre eles mesmos. Os herodianos e os fariseus não se davam. Grupos antagônicos, inimigos, com causas completamente opostas uma das outras. E por que nós os encontramos juntos aqui agora? É justamente dentro do contexto da armadilha. Esses dois grupos eram duramente criticados por Jesus. Os fariseus porque tinham a mania de confiar em si mesmos, nas suas próprias obras, no que eles poderiam fazer. Eles acreditavam que poderiam ser salvos conquistando a sua própria salvação. E Jesus Cristo os criticou por isso, mostrando que eles não tinham condições de alcançar por si mesmos a sua própria salvação. Já os herodianos também eram criticados por Jesus, porque eles não amavam a religião. Eles estavam distantes do Senhor. O interesse deles, puramente político, numa questão de fazer uma aliança entre o povo judeu e Roma, não tinha nenhum propósito santo nisso. Eles queriam apenas as benesses que essa aliança política poderia trazer para esse grupo individualmente. Então Jesus Cristo os criticava de uma maneira dura. E esses herodianos não estavam preocupados. Eles haviam quebrado qualquer tipo de regra e de leis para consigo mesmos.
Eles não estavam interessados em obedecer nada daquilo que a religião judaica, propriamente dita, estabelecia para a vida. Eles eram a própria lei para si mesmos. Esses dois grupos ainda podem ser encontrados nos nossos dias. Nós não estamos distantes disso aqui. Hoje estão presentes os legalistas e os antinomistas. Os legalistas são aqueles que ainda hoje acreditam que são maiorais, que conquistam a sua salvação, aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que se acham melhores do que os outros, aqueles que se acham mais crentes do que os outros, aqueles que são da letra, simplesmente morta, porque ela não faz viver puramente sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus envolvida. Os antinomistas são aqueles que dizem: eu não aceito ninguém dizendo que eu tenho que fazer. Eu decido por mim mesmo. Não preciso de nenhuma lei para a minha vida. Eu não aceito lei na minha casa. Eu não aceito que os meus pais mandem em mim. Eu não aceito que eu tenha leis espirituais para a minha vida. Eu não aceito que o Estado diga o que eu tenho que fazer. São os antinomistas, aqueles que quebram, que não aceitam leis que são estabelecidas, ainda que claramente seja com o propósito de trazer a ordem e o progresso para a nossa vida. Esses grupos estão presentes no nosso tempo ainda hoje. Mas voltem aqui sobre esta aliança, é nisso que eu ainda quero me pautar nesta primeira parte aqui. Dentro do contexto brasileiro, pense bem nisso. Quando nós vemos dois partidos políticos que historicamente sempre foram opostos entre eles, e aí de repente em uma eleição eles decidem se unir, aqueles que você olha para a história e fala: peraí, mas esse partido historicamente sempre foi oponente a este, sempre foram inimigos. Por que é que eles se uniram agora? Quando essa união acontece, que tipo de sentimento gera na nossa mente? Que tipo de pensamento gera em cada um de nós? Tem alguma coisa por trás disso aí. Alguma coisa tem por aí. No mínimo a gente fica desconfiado dessa intenção, ou não? Nós ficamos. Então, não poderíamos esperar algo diferente quando vemos isso aqui no texto. Fariseus e herodianos, partidos opostos historicamente, um contra o outro, e agora eles estão se unindo. O que é que os une? O que é que os une? Volta só um pouquinho aí, rapidinho na sua Bíblia, no capítulo 3 de Marcos, o versículo de número 6. Marcos 3, 6. No meu 3, vocês leem esse versículo, tá bom? 3. Essa aliança aqui, eu já fazia um bom tempo. Começou na Galileia, subiu para a Judéia. Eles estavam unidos. E o que os uniu? Um único propósito: de tirar a vida de Jesus Cristo. É assim, quando dois inimigos se unem, é porque eles têm uma causa em comum. Então, a morte de Jesus era interessante para os fariseus e era também para os herodianos. Então eles disseram: apesar da gente ser inimigo, nós temos uma causa em comum, então vamos juntar força agora e vamos trabalhar juntos nesta mesma causa. O vocábulo que aparece aqui para nós no nosso texto, como apanhar, agora no texto que nós estamos estudando, né? Marcos 12, no versículo 13, a intenção deles aqui para que o apanhassem, esse vocábulo aqui ele sempre foi usado num contexto de caça, quando o caçador apanha a presa, ele não apanha de qualquer maneira, ele abate a presa para que ele possa então desfrutar dela, né? O caçador faz isso, ele mata.
Então, quando o texto aponta para nós, né, que eles estavam querendo apanhar Jesus, esse era de fato o propósito deles. Eles queriam matar o Senhor Jesus, conforme Marcos já narrou para nós no capítulo 3, versículo 6. E então, agora com esse propósito deles esclarecido, com essa aliança esclarecida para nós, fariseus e herodianos juntos, ora, inimigos, por que estão unidos dessa maneira? Porque eles tinham um propósito em comum. Qual era o propósito? Queriam matar Jesus. E então agora eles estabelecem a armadilha. Qual é a armadilha que eles colocam? Que tipo de estratégia eles desenvolvem para que possam colocar em execução o plano que eles tinham? Eles começam por algo chamado adulação. Você já foi adulado? Gosta de ser adulado? A adulação, né, é aquele tipo de ação que o indivíduo produz, desferindo elogios diante de uma outra pessoa, com um propósito de alcançar algum tipo de benefício. Sabe, é você chegar antes, talvez você faz isso com o seu cônjuge, né? Um dia ou outro você fala assim, ô meu bem, acordei hoje assim com tanta vontade de ser carinhoso com você, né? Você faz isso? Você faz isso com a esposa aí também? É bom, né? Então, você acorda já animado e faz tudo isso, porque no fundo e no fundo você tem um objetivo final. O seu objetivo, talvez naquele momento você está falando o negócio da boca para fora, porque o que você está querendo é conquistar o outro. O que você está querendo são os resultados. Por isso que a gente chama de adulação. Mais um adendo aqui, quero simplesmente estabelecer para nós, né, esse adendo, porque não existe nenhum tipo de problema em nós, elogiarmos as outras pessoas. Agora, extrapolando a nossa realidade conjugal, né, em todas as esferas de relacionamento que nós temos aí, em todas as nossas experiências, nós vivemos dentro de um contexto onde a pessoa percebe que o indivíduo faz uma coisa boa, talvez você com seu filho, você olha, ele fez algo bom e você pensa, não vou nem elogiar, porque se elogiar, estraga. Não é assim que a gente pensa? Né? Eu acho que isso precisava ser mudado, porque não há nenhum problema em elogio, em elogiar a pessoa que faz aquilo que é bom. Nós não precisamos ter problemas em reconhecer o que os outros fazem de bom, pelo contrário. Isso pode ser usado como um instrumento de encorajamento. Pode ser usado assim. Então, por exemplo, nós estamos aqui em um ambiente agora, as pessoas que nos assistem nesse momento, deveriam reconhecer que nós estamos cercados pelo serviço e o trabalho de algumas pessoas que estão dedicadas em nos servir, para que a palavra chegue até nós, para que nós tenhamos um momento de cultuar ao Senhor. Você pode agradecer às pessoas que nessa igreja, por exemplo, cuidam dos seus filhos. Ontem nós tivemos aqui reunidos a equipe do departamento infantil, pensando na nossa estratégia de retorno das atividades com as nossas crianças, a nossa escola dominical. Gente que está aqui interessada em cuidar dos seus filhos. E às vezes, muitos de vocês não agradecem e nem elogiam, no sentido que eu estou dizendo aqui, nem no sentido de apoiar o que tem sido feito. Então, elogiar e reconhecer o que os outros fazem é algo bom e pode ser usado como uma ferramenta de encorajamento. De você olhar para o lado, para o irmão e dizer, olha que bom, o que você está fazendo é bom, nos abençoa, continue, deixa eu te ajudar. Isso é importante e deveria ser mais praticado entre nós. Eu acredito que não vai estragar ninguém aqui. Você vai melhorar ainda mais aquilo que tem sido feito. Então, nós estamos diante
de um momento que, apesar de nós não termos problemas com o elogio, o que os fariseus e herodianos estão fazendo aqui não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Eles falaram de coisas verdadeiras, mas eles não estavam sendo verdadeiros. Olha que interessante. Eles estão diante de Jesus e falam para Jesus de coisas verdadeiras. Olha no versículo 14. Eles chamam Jesus de mestre, e era o mestre mesmo por excelência. Eles dizem que Jesus é verdadeiro, que Jesus não se preocupa com a aceitação humana e que ele ensina o caminho de Deus. Tudo verdade acerca de Jesus, mas verdades nas quais eles não criam. Eles falam isso, usam isso de uma maneira hipócrita, simplesmente com o propósito de preparar o terreno para que eles possam desferir um grande golpe diante de Jesus. E qual era o golpe? Depois de jogar essa casquinha de banana para Jesus pisar e escorregar nela, eles perguntam: Senhor, sobre o imposto, né? Antes, falando tudo isso, mestre, que coisa boa estar aqui diante do Senhor. O Senhor é muito gente boa, o Senhor é verdadeiro, o Senhor tem encontrado aí, tem conquistado muitos discípulos, as pessoas amam estar com o Senhor, que coisa boa, né? Então a gente está aqui com uma pequena dúvida, é uma dúvida simples. A gente tem que pagar mesmo tributos para César? A gente realmente tem que pagar os tributos para o Estado romano que nos cobra? É lícito? Isso é correto a gente fazer isso? Há duas coisas seríssimas aqui. Eles jogam a casquinha de banana e existem duas realidades seríssimas. Por quê? Se Jesus Cristo diz para eles o seguinte: não é certo pagar, não, porque o Estado de Roma cobra tributos altíssimos, injustos. O Estado tem sacrificado as pessoas. Então não é justo, não tem que pagar tributo para o Estado romano, não tem que pagar. Que tipo de perigo Jesus Cristo iria assim correr nele aqui? O que poderia alcançá-lo? Ele será acusado de um agitador social. Ele poderia ser acusado de alguém que estava querendo, de fato, causar um transtorno no Estado. Ele poderia ser preso, ele poderia ir até a morte naquele momento, seria considerado como um anarquista naqueles dias. Se ele diz: não paguem o tributo, ele poderia ser preso imediatamente. Agora, se Jesus Cristo diz: não, tem que pagar sim, tem que pagar o tributo. O Estado é uma esfera legítima que Deus estabeleceu nesse mundo, então tem que pagar. Jesus Cristo enfrentaria problema com seus próprios discípulos, que olhariam para ele e falavam: mas espera aí, Senhor, o Senhor está apoiando Roma? O Senhor está apoiando os nossos opressores? Apoiando esse povo ruim que nos maltrata, que mata a gente, que nos persegue? Esse povo que não gosta dos judeus, é isso mesmo que você está dizendo? E ele poderia ser abandonado pelos seus próprios discípulos, se ele demonstra aceitação diante disso. Então, esse povo aqui foi muito estratégico. Os herodianos e os fariseus foram bem estratégicos na malignidade deles aqui. Eles foram espertos em jogar essa casquinha de banana, foram muito astutos. Porém, apesar de não crer, eles estavam diante de Jesus, o Filho de Deus. É isso que Marcos ainda continua se propondo a nos ensinar. Jesus era o Filho de Deus, o Senhor que tem total autoridade sobre todas as coisas, e é aquele que descortina os pensamentos mais profundos de qualquer pessoa, inclusive os seus pensamentos neste momento estão todos descortinados diante de Deus. A sua mente está clara diante dele, agora. E é por isso que nós precisamos entender como foi a saída do mestre. A armadilha foi lançada, o mestre está diante dela, ele cai na arapuca ou não?
É o que nós vemos na segunda parte desse texto, sobre a saída do mestre, nos versículos 15 a 17. Note que Jesus responde uma pergunta com outra. E é assim, é comum Jesus Cristo fazer isso. A gente tem que pagar ou não tem que pagar tributos para Roma? E aí Jesus percebeu essa hipocrisia deles, conhecia a mente deles, e perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão me experimentando? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Essa palavra aqui sobre experimentar é aquela mesma usada quando Satanás foi tentar Jesus Cristo no deserto. A mesma palavra que os evangelistas usaram para dizer que Satanás foi tentar Jesus no deserto. Então o que nós vemos aqui é esses dois grupos repetindo a estratégia de Satanás contra Jesus, investindo contra Jesus a fim de fazê-lo tropeçar e cair. E então, para que eles tivessem uma ocasião para poder matá-lo. E então agora o Senhor Jesus Cristo, que conhece a dificuldade que nós temos para nos relacionarmos com duas estruturas bem complicadas, embora sejam legítimas, e não podemos chamá-las de más, elas são boas. A maioria de nós, se não todos nós, temos alguns problemas em lidarmos, tanto com o dinheiro como com o Estado. E essas duas coisas Jesus Cristo coloca aqui na sua resposta. É isso que ele está querendo nos ensinar. Primeiro, sobre o dinheiro, a nossa difícil e complicada relação com ele. É preciso que a gente entenda isso muito bem. Em um tempo como esse que a gente vive, onde o dinheiro compra coisas que não deveria comprar. O dinheiro hoje tem o poder de comprar coisas que não deveria comprar. Quero dar 3 exemplos bem objetivos aqui para vocês. Primeiro deles, quem aqui está a fim de ganhar $777 por mês? Sem precisar, só para ficar andando aí, vai de um lado para o outro e tal. Quem estaria a fim? Ninguém quer ganhar $777? Então tá bom. Na Nova Zelândia existe um projeto em que você pode vender uma parte do teu corpo para que possa se colocar uma propaganda. Normalmente eles fazem um desafio para que você raspe a cabeça. Né? Quem já tem a cabeça raspada não precisa ter tanto problema com isso. Aí vai colocar uma propagandinha na sua cabeça com um título assim, a frase é basicamente assim: precisando mudar, venha para Nova Zelândia. Um convite, você só precisa emprestar uma parte do teu corpo, alugar uma parte do teu corpo, para que esta propaganda seja colocada em você. E você ganha míseros $777 por isso. É uma tatuagem removível, né? Ela vai ser colocada por um tempo, depois você tira. Simples assim. Você vende um pedacinho do teu corpo, para que ele sirva como propaganda. Um outro exemplo, agora nos Estados Unidos, uma escola de Dallas, dá para cada aluno $2 por cada livro que ele apresenta lido. Ele comprova a leitura de um livro, e então no final ele recebe $2. E eles dizem que isso é para estimular a leitura entre os seus alunos. Eu poderia fazer, se eles quisessem fazer um compromisso, eu ia ter um lucrinho com eles, por isso aí. Né? Mas, vejam, eu quero mostrar por esses exemplos que parecem sutis, mas o dinheiro anda comprando coisa que não deveria comprar. Essas coisas não deveriam ser vendidas. No Brasil, aproximando-nos de um momento delicado, onde muitas pessoas vendem os seus votos. Pessoa vende, literalmente. Você quer votar? Eu venho aqui te pedir o meu voto e tal, o teu voto. Quanto você paga por ele? As pessoas estão dispostas a vender o seu direito de escolher.
É um tempo onde o dinheiro compra coisa que não deveria comprar. A nossa sociedade, dentro dela, parece que tudo hoje está à venda. Qualquer coisa pode ser comprada. E isso acontece justamente por causa de dois motivos que eu julgo importantes para entender esse contexto. Primeiro é a questão da desigualdade. E segundo é a questão da corrupção. Por causa da desigualdade social que existe dentro do nosso contexto, a vida fica muito mais difícil para quem tem ganhos mais modestos. Porque quem tem ganhos modestos não tem a mesma oportunidade de desfrutar das benesses que um outro que tem ganhos mais expressivos pode desfrutar. E o que isso gera? Um tipo de corrupção. Porque aqueles que detêm mais poder financeiro, material, eles podem subjugar de uma maneira imprópria e ilícita aqueles que têm menos. Isso nos mostra, irmãos, e o que eu quero mostrar para vocês, de uma maneira bem objetiva, é que nós vivemos em um tempo onde o dinheiro compra mais do que coisas. O dinheiro tem comprado corações. O dinheiro compra mais do que coisas. Ele compra o coração das pessoas. Ele compra a devoção. Ele compra a alegria de muitos. É assim que tem acontecido. E além dessa dificuldade de lidar com o dinheiro, nós também temos um problema histórico na nossa relação com o Estado. O Estado que oprimiu muita gente, que matou muita gente, aquele Estado que autorizou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que condenou muitos servos de Deus para irem para a fogueira, outro para a cova dos leões, outros foram crucificados. O Estado que já cometeu muitas atrocidades na história. Então, normalmente, quando nós pensamos nessa estrutura, há uma certa dificuldade para muitos sobre como nos relacionamos com ela. O que é o dever do Estado? O que é o dever da família? Até onde o Estado pode ir? Para a gente entender isso de uma maneira bem objetiva, eu quero ecoar aqui um teólogo que eu gosto muito e que tratou desse aspecto de uma maneira muito sábia. Ele se chama Abraham Kuyper. Ele é um teólogo holandês e ele escreveu e tem desenvolvido a ideia sobre esferas de soberania. Isso significa que Deus mesmo constituiu algumas esferas desse mundo que têm legitimidade para atuar, promovendo aquilo que é da sua alçada. Algumas esferas, nós podemos pensar na família, nós podemos pensar no Estado, nós podemos pensar na igreja. São esferas independentes entre elas mesmas. Uma não pode interferir na ação da outra. Contudo, elas não podem também ser abandonadas uma em detrimento da outra. Então vejam bem, dentro desse aspecto aqui, nós podemos entender a família. Quem que é responsável por educar os seus filhos? É você ou o Estado? São os pais ou o Estado? São os pais. O Estado não pode dizer como que você vai educar os seus filhos. O Estado não pode determinar como que você vai lidar com os seus filhos no dia a dia. Não é o Estado que define isso. Não pode. É você, são os pais. Por isso que quando você manda os seus filhos para a escola, não é para eles serem educados. É para eles aprenderem a ciência. Para eles receberem conhecimento. Educação é tua parte. A esfera da família é independente do Estado. Ela precisa ter o seu poder que foi outorgado por Deus. É legítimo. E não pode ser roubado.
Da mesma maneira que o Estado também é uma esfera que foi estabelecida por Deus e é legítimo, ele tem que atuar. E nós não podemos ser contra ele. Nós podemos não concordar com muitas coisas no Estado. Você pode não concordar com os impostos. Você não pode concordar com algumas leis. Mas você não tem o direito de desobedecê-las. Como cristão, você tem que obedecer enquanto elas não estiverem contradizendo a palavra de Deus. Enquanto o Estado não estabelece uma lei que vai contra as Escrituras, você tem que obedecer. Nós precisamos obedecer. Porque foi uma estrutura estabelecida por Deus. E tem legitimidade para atuar nesse mundo. Romanos 13 deixa isso muito claro para nós. Assim como a igreja, que também precisa ser independente. Nós não nos aliamos ao Estado para tomarmos as nossas decisões. O Estado não diz como é que a gente ensina teologia, não pode interferir. Nem tampouco você pode ficar bravo querendo exigir que o Estado assuma esse poder de colocar a boa teologia, colocar Cristo em evidência e não permitir que outras religiões além da nossa existam. Isso também é errado da nossa parte. Não é função do Estado defender aquilo que a gente crê. Não é. Isso é função da igreja se manifestar. Entende? Então são esferas de soberania, cada uma independente da outra, e tem a sua própria legitimidade para poder atuar. Isso aqui precisa ser compreendido por nós, para que o mundo funcione melhor, para a glória de Deus e principalmente com a nossa atuação nele. Então vejamos aqui, para finalizar, como é que Jesus Cristo sai. Como que ele saiu disso? É apresentar diante dele essa dificuldade na relação com o dinheiro e na relação com o Estado. Isso aqui é o que está por trás dessa pergunta dos fariseus e herodianos. Eles tinham dificuldades em lidar com o dinheiro. Eles tinham dificuldades em lidar com o Estado. E eles estão jogando isso para cima de Jesus. Mas nós estamos diante do sábio, do Senhor, que não tem problemas com o dinheiro e não tem problemas com o Estado. Foi por isso que ele pede: tragam para mim aí um denário. O denário naquele tempo era o valor que deveria ser pago para a diária de um trabalhador. E essa moeda romana, de um lado dela tinha a imagem do imperador Tibério César. E na inscrição dela estava escrito o seguinte: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Isso de um lado. E do outro lado tinha a imagem da mãe de Tibério, uma mulher chamada Lívia, e também com uma inscrição embaixo escrito sumo sacerdote. Jesus Cristo pede para que essa moeda fosse trazida até ele. Quando eles trazem, ele pergunta: de quem que é a imagem que está impregnada aí nessa moeda? É a imagem de quem? E eles responderam: esta é a imagem do César. E ele disse: então, se a imagem dele está aí, significa que ele é o detentor desta moeda. Entreguem para ele. Se a imagem dele está impregnada na moeda, ele é o dono dela. Ele é o detentor do poder que ela alcança. Deem para César o que é de César. Entreguem para ele o que pertence a ele. Vocês não podem se rebelar diante disso. Vocês não podem desobedecer a isso. A imagem descreve a quem a moeda pertence. E foi por isso que Jesus afirmou: dai a César o que é de César. Agora, se Jesus Cristo parasse apenas com essa informação, ele iria ter problemas com seus seguidores. Eu já falei isso lá atrás. Ele teria problema com seus discípulos. Os discípulos iriam olhar para ele e falar assim: Senhor, o Senhor estava disfarçando, mas o Senhor é um seguidor de César, né?
o Senhor apoia o Estado romano, o Senhor não gosta da gente não, o Senhor estava nos enganando. Mas o Senhor não parou por aqui. Ele disse: dai a Deus o que é de Deus. Mas vejam, descobrir o que é de César foi fácil. Traga uma moeda, na moeda tem a imagem do César. Ele falou: agora dai a Deus o que é de Deus. Onde é que a gente vai encontrar moeda com a imagem de Deus? Olha que fantástico que Jesus Cristo, para onde Ele está querendo nos levar. Esse é o ponto mais alto dessa narrativa. Onde é que está a moeda que pertence a Deus? Para a gente dizer que é dele. Gênesis 1, 27 diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Ele está olhando para essas pessoas e dizendo: entreguem para o César, as moedinhas são do César, mas vocês são de Deus. Vocês pertencem a Deus. Vocês deveriam se entregar a Deus. Vocês não poderiam estar indo contra o Filho de Deus. Vocês não poderiam estar agindo contra Ele, não. Vocês estão errados. E isso aqui, meus irmãos, chega até nós. As moedas vivas do Senhor. Se você entende esta realidade de que foi realmente criado a imagem e a semelhança do Senhor, a imagem de Deus foi que nos criou, então essa imagem dele impregnada em nós diz a quem nós pertencemos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não podemos estabelecer as leis para a nossa própria vida. E nós precisamos lutar para nos relacionarmos bem com a estrutura, ou as estruturas que o Criador estabeleceu nesse mundo. Principalmente com essas duas que estão expostas aqui nessa noite. Duas coisas boas que podem operar para o nosso bem. Mas uma relação danificada pelo pecado faz com que a nossa relação seja corrompida, estragada. E ao invés de você usar o dinheiro que deveria ser uma bênção para a sua vida e para quem te cerca, ele pode ser usado como instrumento de corrupção, ganhando o teu coração, dominando a sua vida, tornando você avarento, mesquinho, miserável, orgulhoso e egoísta. O dinheiro pode dominar o seu coração dessa maneira, onde você não enxerga nada além do que isso, e a sua vida começa a viver em função disso, ser desenvolvida somente para isso. Uma relação danificada pelo pecado com o dinheiro faz com que a gente viva de uma maneira totalmente desordenada nesse mundo. E da mesma coisa acontece com o Estado. A gente olha e quando nós vamos nos aproximando de eleição, aí muitos vão dizendo assim: eu odeio política, eu odeio, quero nem saber. Você não entendeu isso ainda. E precisa urgentemente entender que esta é uma estrutura legítima para operar nesse mundo. O que você precisa é de sabedoria diante de Deus para escolher os seus governantes. É disso que a gente precisa. Não de odiar a estrutura, mas escolhermos melhor, escolhermos bem. Então a conclusão a que nós chegamos é que Jesus Cristo desarmou a armadilha dos seus inimigos, mostrando então que o governo secular é uma esfera legítima de atuação nesse mundo, e que o dinheiro foi uma estrutura, é algo que Deus estabeleceu nesse mundo, uma moeda, para ser bênção na nossa vida, para ser bênção para nós, não para nos tornar pecadores mais distantes ainda de Deus, avarentos, mesquinhos, mas para nos tornar gente generosa. Inclusive nessa igreja você tem a oportunidade de praticar isso.
Se você, por exemplo, é membro dessa igreja e ainda não entendeu a necessidade que você tem de contribuir financeiramente com ela, talvez você tenha uma relação muito danificada com o dinheiro. Talvez você tenha um problema seríssimo com ele. E ele anda comprando mais coisas do que você imagina. Ele anda comprando seu coração. Se você não entende a necessidade de contribuir, de participar, de se engajar, de entrar junto nessa, você precisa recalibrar essa estrutura dentro do seu próprio coração. E pedir ao Senhor que quebrante você, que destrua esse ídolo, que te faça voltar para Ele. Que não haja nada e nem ninguém dominando você além dele. E enquanto aquele grande dia não chega, enquanto o dia que o Senhor estabeleceu para restaurar todas as coisas ao seu formato original, enquanto esse dia não chega, a gente continua aqui, tentando lidar bem com as coisas que Ele criou, tentando administrar direitinho e clamando para que Ele volte logo.